Olá, jovens, Prof. Deise Lima na área para aquele nosso Resumex, que é feito depois de todas as aulas, certo? E esse Resumex é da nossa aula de número 51, que nós falamos um pouco da história do desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil, certo? Bom, o que nós vimos? Até por questões políticas, né, até questões aí de colonização, a questão da física ficou bem atrasada, né, pessoal? A física, a questão da iniciação científica aqui no Brasil ficou mais atrasada. Foi a partir lá dos anos 50 que nós vimos que a física começou a ganhar um up e a ciência em si, certo? Então vamos dar uma olhadinha, olha só. Então na nossa aula nós vimos, pessoal, ó, física nuclear parte 3, certo? Nós vimos aqui, ó, lá na década de 40 e 50, a física começou a ganhar mais destaque no Brasil. Os físicos, né, os nomes começaram a aparecer. Nós vimos lá, por exemplo, em 1949, certo? Nós temos aí o Centro Brasileiro, peraí, deixa eu voltar aqui para nós aqui. Nós temos aí o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né? Que é o CBPF, que fica lá no Rio de Janeiro, fica bem do ladinho da UFRJ, né? Então, ele foi o primeiro criado, tá certo? Centro Brasileiro aí, existe até hoje lá e faz pesquisas, tá certo? Bom, nós vimos que a centralização disso inicialmente ficou o quê? Rio de Janeiro, São Paulo, certo? Nós temos também, lá em 1951, se eu não me engano, a criação do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisas. Então, nós vimos que a física ela começou a tarde, vamos dizer assim, a questão do desenvolvimento, mas de certa forma começou certo, né, gente? Começou com a criação de centros brasileiros de pesquisas físicas, criação de Conselho Nacional, certo? Nós tivemos também o crescimento aí da Universidade de São Paulo. A maioria dos físicos, pesquisadores eram formados aí no estado de São Paulo, tá certo? Na Universidade de São Paulo. A gente tem também a implantação lá por 60, 70 dos primeiros aceleradores de partículas, certo? Nós também temos, né, pessoal, César Lattes, a volta aí do César Lattes para o Brasil, que acabou de participar da descoberta do méson, tá? O méson pi. Então ele volta para o Brasil e ele também se torna referência, né, pessoal, aí em questão de pesquisa, tá certo? A gente também tem a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tá? Aí nós também temos a questão dos impasses, a questão do investimento, né, na experimentação e tudo mais. A gente tem a implantação dos primeiros aceleradores, como foi falado, e também a volta da criação do Ministério de Ciência e Tecnologia, tá certo? Ok? Bom, nomes brasileiros, o que nós vimos durante a nossa aula, pessoal? Joaquim da Costa Ribeiro, né, se torna uma referência aí em pesquisa, e ele veio o quê? Tu falar em Joaquim da Costa Ribeiro, a gente tem que lembrar de efeito termodielétrico, tá certo? A gente também tem, ó, a questão dos raios cósmicos, né, gente? Os chuveiros penetrantes, que é a questão das partículas que penetram lá na camada da atmosfera, formando novas partículas energéticas, né, na forma de chuveiro, tá certo? Por este físico aqui, ó, que é o Atahim, né, por aí, né, gente? Esse aqui nós vimos. E aqui, olha só o que acontece. Junto com outras pessoas, eles criaram equipamentos e tudo mais, né, gente? Montar aparelhagem. Falamos aí do César Lattes, certo? Ele foi um físico brasileiro co-descobridor do méson pi, tá? Ele não ganhou o Nobel, né, gente? Porque até 1960 era só uma pessoa que ganhava da equipe, né? Então ele acabou não ganhando, tá? E aqui a gente também tem quando ele fala das descobertas, né, pessoal? Que é estudado pelos físicos aí no Brasil, tá bom? Nós vimos também nosso atual modelo padrão da física de partículas, que é dividido em bósons, quarks e leptons, tá certo? Tá aqui, ó, os bósons, os quarks e os leptons, e aqui a gente tem a formação, tá bom? Pela massa, pela carga e pelo spin, tá certo? Belezinha, pessoal? Fechado? Vem aqui comigo, olha só. Vou deixar aí vocês resolvendo algumas atividades e depois eu volto, tá bom? Até mais.
Hello, jovens! Olha eu aqui de volta para tirar aquelas dúvidas dos exercícios, tá bom? E nós vamos aí começar já. Bora lá? Começando aqui, pessoal, pela nossa questão, olha só, tirando a folha, né, de número 1. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Ao sofrer um determinado decaimento radioativo, o elemento carbono 14 transforma-se em nitrogênio 14, segundo a reação mostrada abaixo. Então tá aqui, ó, você tem essa reação, tá? Nosso carbono 14, ele se transforma em nitrogênio, tá certo? O decaimento sofrido pelo carbono é do tipo, aí tem beta, alfa, gama, eletrônico e magnético, né, gente? Vamos ver aqui, olha só, tá? A gente tem, vamos dar uma analisada, vou colocar a equação de novo aqui, tá bom? A gente tem naquela equação o número atômico, né, gente, que é a carga elétrica, tá certo? Se a gente for ver aqui, tá? E a gente tem o número de massa, só voltando aqui, ó, a massa, tá certo? Que a gente tá vendo aí. E aqui, ó, nossa carguinha, nosso número de elétrons, certo? Então, aqui a gente vê que ele ganha 1 e aqui a gente permanece com 14. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, o que que vai acontecer? Deixa eu colocar a explicação aqui. Analisando a nossa reação, tá certo? Analisando a nossa reação, deixa eu colocar ela aqui no quadro para nós. Olha só, tá aqui a nossa reação, tá certo? O que que a gente tem aqui? É possível perceber que não há mudança no número de massa. Aqui a parte superior da equação, vocês devem ter visto muito isso em química, né, pessoal? Fala da massa. Então, a nossa massa A, ela vale 14. Aqui, ela permanece com esse 14. Então, a massa, antes e após o decaimento, não mudou. Se não mudou, isso vai indicar, gente, que a partícula apresenta uma massa muito pequena. Já que não teve mudança, então quer dizer que a massa apresentada aí é pequena. Mas o que a gente pode perceber aqui, o número atômico, certo? O número atômico, como eu falei para vocês, a carga elétrica aumenta de 6 para quanto? Para 7, certo? O que que isso indica, jovem? Olha só, que o carbono 14 perde uma carga negativa. O número atômico não é relativo à carga elétrica? A carga elétrica leva o quê, gente? Negativo, né? Então, se eu tinha ali 6 e foi para 7 aqui, eu perdi uma carga negativa, tá bom? Entendido isso? Podemos dizer, portanto, que foi emitido um elétron. Então, ele emitiu um elétron, que caracteriza um decaimento o quê? Beta. Então, em resumo, quando você vê esse tipo de reação aqui, deixa eu pegar uma canetinha azul que fica melhor. Quando você tem aqui, olha só, tá vendo? Foi de 6 para quanto? Para 7. Isso significa aqui, ó, que eu tive um aumento, né, gente? 6 para 7. Nesse caso, ele perde uma carga negativa. Essa carga negativa perde e vai para outro lugar. Aí fica o quê? 7, tá certo? Por isso que tem um aumento, tá, gente? Ah, professora, mas é negativo, certo? Menos 6 com menos 1 dá o 7 daqui. Belezinha? Então, se você tem aumento de número atômico, significa que ele perde uma carga negativa, a gente tem que foi emitido aqui um elétron, o que caracteriza um decaimento o quê? Beta. Então, nesse caso, a gente tem letra A de acerto, gente, decaimento beta, belezinha? Então, aumentou o número atômico, quer dizer que perde carga negativa, emissão de elétron. Emissão de elétron, que decaimento é esse? Sofrido beta. Fechado? Belezinha? Então, ficamos com a letra A. Vamos aqui, jovens, olha só, passar. Pronto, para a nossa questão. Opa, tira a folha. Sai folha. Tchau, folha. Vem questão 2. Aí. Gente, vamos lá. Olha só, essa da FUVEST, tá? São Paulo, olha. Falamos bastante São Paulo, né? A partícula neutra é conhecida como meson K0, tá? Ó, o zerinho ali em cima. É instável e decai, emitindo duas partículas com massas iguais, uma positiva e a outra negativa. Chamamos respectivamente de meson π mais e meson π menos, tá bom? Em um experimento foi observado o decaimento de um quê? De um meson, de uma partícula neutra, tá certo? Aqui o nosso meson, tá? Ó, partícula neutra conhecida como meson. Então, aqui, ó, em experimento foi observado o decaimento do meson. Lembrando que quando ele aqui é instável, ele decai, ele vai emitir duas, né, gente? Um meson π e um meson
π-, tá certo? Então, o experimento foi observado decaimento aí, ó, do nosso méson em repouso com emissão do par de partículas que foi falado aqui, ok? Das figuras abaixo, qual poderia representar as direções e sentidos das velocidades das partículas? π+, que é o méson π+, o méson π-, no sistema de referência em relação à nossa partícula neutra K0, tá certo? Então, ela vai estar o quê, gente? Ela vai estar aqui, né? Ó, opa, ela vai estar aqui no meio, certo? Então, decaiu. A emissão vai ser feita da maneira de A? Tá aqui no meio. Opa, decaiu. Vai ser feito como B, será? Tá aqui, certo? Então, a gente tem que ver o que vai acontecer com ela, tá? A B e a C a gente tem angulações, a D e a E são a mesma angulação, mas só que a gente tem, né, gente, direção diferente aqui, belezinha? Bom, o sistema formado, tá aqui o méson, então vamos isolar, é só um méson, certo? Tá aqui o sistema formado aqui pelo nosso méson, nossa partícula neutra isolou esse sistema, tá? Assim, para o seu decaimento, a gente tem que entender o seguinte, decaiu, vai surgir duas novas partículas, o méson π+, e o π-. Então, quando a gente tem essas setinhas aqui, pessoal, significa que elas decaíram, elas foram para algum lugar, tá? A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. O que é quantidade de movimento? É o quê? É a velocidade, né, gente, das partículas, tá certo? Então, aqui, ó, por que esse zero, professora? Porque essa quantidade de movimento, gente, a gente viu lá no primeiro ano, né? Por isso a gente fala que o terceiro ano ele pega muitas coisas das outras dos anos anteriores. Isso aqui a gente vê lá na conservação do momento, né? Ou seja, se tu somar a quantidade de momento aqui, ó, certo? Depois é zero. Logo, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Lembrando que a quantidade de movimento é a massa da partícula vezes a velocidade, belezinha? E aqui, então, pessoal, olha só, o que vai acontecer? A massa, se tu passar aqui, ó, de um lado para o outro, ó, a massa vai simplificar, certo? Aqui, ó, a massa simplifica aqui, belezinha? Lembrando que aqui é um módulozinho, né, gente? É por isso que a gente está trabalhando com os positivos, a massa simplifica, a velocidade é o quê? Ai, professora, tá aqui, a velocidade é igual, né, dos mésons aqui, belezinha? Isso indica dessa forma, pessoal, deixa eu apagar aqui, ó. Dessa forma, a única figura que poderia representar as direções e sentido das velocidades é a alternativa A. Por quê? Se a gente for ver aqui, a velocidade é igual, certo? Aqui, se a gente for ver, essa é realmente igual a essa. Só muda o quê? Tá na mesma direção. Mas o sentido é tá na mesma direção. O sentido é o quê? Oposto. Aqui, gente, ó, o que acontece? Aqui, a gente já tem uma angulação que é formada. Então, esse cara aqui, matematicamente, não vai ser igual. Esse aqui, também, a gente tem uma angulação formada, não vai ser igual. Aqui também, se a gente for considerar, e aqui também. E a velocidade vai ser sempre o que aqui? Igual quando você tem, tá? Esse decaimento aqui do nosso méson, belezinha? Então, a gente consegue explicar pela letra A, que você pode ver que é igual, mas só está mudando o sentido, belezinha? Então, a gente fica ali, ó, novamente com a letra A de acerto. Fechou? Vamos lá, gente. Próxima. Tirou a folha, vamos lá, olha só. O solenoide do muon compacto, do inglês CMS, Compact Muon Solenoid, é um dos detectores de partículas construídos aí no Grande Colisor de Hadrons, que é o LHC, que irá colidir prótons no CERN na Suíça, tá, gente? É o nosso grande colisor aqui, tá certo? O CMS, lembrando que é aqui, ó, Compact Muon Solenoid, é um detector de uso geral, capaz de estudar múltiplos aspectos das colisões de prótons. A 14 aqui é a energia, tá, pessoal? Tera eletronvolts, beleza? A energia média do LHC. Contém sistemas para medir a energia, a quantidade de movimento dos fótons, elétrons, muon e outras partículas resultantes das colisões, tá bom? Então, ele pode fazer tudo isso daí, beleza? Pessoal, a camada detectora interior é um semicondutor de silício.
ao seu redor, um calorímetro eletromagnético de cristais centelhadores é rodeado por um calorímetro de amostragem de hadrons. O rastreador e o calorímetro são suficientemente compactados para que possam ficar entre o ímã e solenoidal do CMS, que gera um campo magnético de 4 teslas. No exterior do ímã situa-se os detectores de muons. Considerando que o campo magnético terrestre sobre a maior parte da América do Sul é da ordem de 30 microteslas, 30 microteslas é esse campo, tá bom? Terrestre, ok? Que é 0,3 Gauss, né? O campo magnético gerado pelo CMS é maior do que essa região da Terra, aproximadamente. Lembrando, pessoal, aqui a gente tem, 4 teslas, né? Aqui a gente tem 30 microteslas. Lembrando que um microtesla é o quê? Um micro é 10 a menos 6 e o tesla é a unidade. Ou seja, 1 milionésimo menos, né, gente? Se a gente for ver aqui, que é 0,000006 aqui, não é? Ou seja, 001 na verdade, tá certo? Então, a gente tem que colocar aqui quantas vezes ele é maior, né? Observe, gente, para fazer isso que eu acabei de falar, a gente faz uma razão. Que razão é essa? Que é a intensidade do campo magnético lá do CMS e do campo magnético da Terra, certo? então a gente vê aqui, aqui é 4 teslas, aqui é só 30. Vamos fazer relação? Com certeza esse cara é bem maior do que esse. Então aqui, gente, é um modelo de questão que a gente pode ver que o enunciado é grande, mas é uma aplicação matemática simples. Então é uma questão que é informativa. Tá aqui, Tá aqui o campo gerado, que é 4 dividido para 30 vezes 10 a menos 6. Olha só. Tá aqui, A gente tem, então, que ele é maior 133.333 vezes. Professora, não podia só dividir, ao contrário, assim também daria? Daria, tá, pessoal? Belezinha? Mas aqui ia ficar o quê? Cuidado, ia ficar o negativo. Ele quer saber quantas vezes esse cara é maior. Então, o maior vem em cima e o menor valor vem embaixo, belezinha? Então, a gente fica aí com a letra A de acerto. Fechado? É só fazer relação. Toda vez que ele perguntar quanto algo é maior que o outro, você pega o valor maior e divide pelo valor menor e você acha essa quantidade. Fechado? Letra A de acerto de novo. Vindo na telinha a questão de número 4 e fala o seguinte: os quarks são partículas que, quando ligadas em trios, formam partículas como prótons e nêutrons. Em relação aos quarks, assinale a alternativa correta, tá, pessoal? A gente tem aí, são partículas que não têm massa e por isso recebem o nome de bósons. São partículas não elementares, pois apresentam estruturas internas feitas de partículas menores. São partículas elementares de carga igual ou parcial menor que a carga elementar. São responsáveis pelo surgimento da força de atração que mantém os núcleos atômicos estáveis. São destruídos nas reações nucleares para obtenção de energia nuclear. Então, pessoal, aqui, se a gente for ver a definição, lembrando, os quarks são partículas elementares que apresentam massa, tá certo? Então, tudo que não tem massa lá, tu corta. Além disso, apresentam carga elétrica que pode ser igual a 0, a elementar dividido para 3 ou menos a elementar dividido para 3, certo? Então, a gente tem que ver lá, tá aqui a definição do quark, apresenta massa. O que não tiver massa lá, tu tira. E fala que é o quê? Elementar, tá certo? Porque a carga elétrica pode ser elementar dividido para 3. Então, a gente tem que caçar aqui nas nossas alternativas algo que fale isso. Que não tem massa, tchau. Que não são elementares, vai embora também, né, gente? Responsável por surgimento de força de atração, isso aí os nossos elétrons, né? Não vai aqui, tá certo? Também destruídos nas reações, também não. Então, a gente fica o quê? Com a letra C. São partículas elementares de carga elétrica parcial ou menor que a carga elementar, ou seja, 0, E sobre 3 e menos E sobre 3. Então, vamos ficar com a letra C. Colocar aqui, pronto, letra C. Fechado? E para fechar nossa questão Enem, olha só. Prótons e nêutrons são constituídos de partículas chamadas quarks.
os quarks up e down. O próton é formado por 2 quarks do tipo up e um quark do tipo down. Enquanto o nêutron é formado por 2 quarks do tipo down e um do tipo up, tá certo? Se a carga elétrica do próton é igual a 1 unidade de carga e a do nêutron é igual a 0, as cargas up e down valem respectivamente. Então aqui, pessoal, a gente pode fazer um cálculozinho, tá? Lembrando que o próton tem 2 quarks up e um quark down, ou seja, é igual a 1 unidade de carga aqui, certo? O nêutron tem 1 quark up e 2 quark down, e isso é 0 unidade de carga, tá, gente? Belezinha? Se tu fizer um sistemazinho, tá aqui, ó, 2 up, 1 down, tá aqui, ó, formado, deixa eu pegar outra cor de caneta, tá aqui, ó, 2 up e 1 down, é igual a 1 unidade de carga, tá? Isso é o próton, tá certo, gente? Porque o próton, né, ele tem a carga, o nêutron não tem, né? A carga dele vale 0, então tá aqui, ó, 1 up, 2 down. O que é isso aqui, gente? O que parece um sistemazinho linear. Então, se tu pegar a primeira equação e isolar, olha só o que tu vai ter, ó. O D tá aqui, pode ser U menos 1 menos 2U. E se você substituir isso na segunda equação? Olha só, tá aqui, ó. U é igual a 2 mais o D. Tá aqui, igual a 0. Multiplica aqui, ó. Vamos isolar para achar o U. Pronto, o U vale 2/3. A gente tem 2/3 aqui, ó, na letra A, na letra D, certo? Agora a gente vai achar o quê? Como é que faz o sistema? Pega o U e substitui em qualquer uma dessas duas equações. Vamos substituir na segunda? Bora, a segunda tá bacana de achar, né? Tá aqui, ó. O U é igual a 2/3 mais 2D é igual a 0. Como é que se resolve isso? Deixa o 2D para cá. Esse cara tá positivo, vem negativo. Simplifica aqui o 2, sobra só menos 1 sobre 3, que está aqui, em que letra? Na D e na B, mas é a D que comporta os dois. Pronto, pessoal, quando fala de quark up e down a quantidade, é só você fazer um sistema que você vai conseguir achar o valor. Tá certo? Entendido isso? Deixa eu apagar aqui, ó, na borrachinha, para vocês verem como é que ficou, ó. Pronto, melhor, né? Dá para ver melhor aqui. Pronto, olha aí, ó. Belezinha? Ficamos aqui, então, com a nossa letra D de dado, né? Finalmente saiu da A e foi uma D aqui. Beleza, pessoal? Fechado? É isso aí. E como material complementar, tchau, folha, né? Vamos assistir o vídeo, ó, César Lattes, duração aí 19 minutinhos, quase 20, tá publicado aí neste canal do YouTube, tá, gente? Para conhecer mais o César Lattes. Fechadinho? Beleza? Então, galerinha, ó, foi isso daí. E depois a gente volta com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau.